pessoal! Quero falar com vocês essa semana sobre o uso abusivo de tecnologias, mais especificamente sobre o celular. Mas não larga ele agora. Deixa para fazer essa reflexão depois do vídeo, né? Vamos pensar um pouquinho em quanto tempo a gente passa utilizando o aparelho celular ou aparelhos tecnológicos durante o dia. Quanto deste tempo de uso é bem utilizado, é um tempo bem aproveitado, né? Como este uso afeta, né? Afeta, não afeta os meus relacionamentos sociais, minha vida social? Como que tá essa situação, né? Por quê? Porque o número de queixas em relação ao uso abusivo de tecnologias, principalmente o celular, tem aumentado muito. E já tem até um nome, né? O uso abusivo, a dependência tecnológica, se chama nomofobia. E ela se aplica ao medo exagerado de ficar sem acesso aos recursos tecnológicos, sem acesso a celular, por exemplo, né? E também refere-se a quando esse medo, a quando esse uso excessivo afeta a nossa vida pessoal e os nossos relacionamentos sociais, quando a gente usa muito, mas sem proveito nenhum, depois a gente larga o celular e fica, meu Deus, o que eu tava fazendo? Quanto tempo já se passou? Né? Com que frequência eu tenho esse pensamento depois que eu tô mexendo no meu celular? É a isso que se refere a nomofobia. Como podem perceber, então, não tem muita correlação com o tempo, mas sim com o proveito, né? O como esse tempo é bem utilizado. Tô pegando o gancho, por exemplo, pessoas que trabalham, ficam muito tempo usando tablet, celular. Será que elas são viciadas? Será que elas são dependentes tecnologicamente? Talvez não, talvez seja a questão de necessidade realmente. Então, o uso excessivo para o trabalho, não é considerado nomofobia, desde que seja um uso equilibrado, desde que seja um uso consciente, que eu tenha limites para utilizar o meu aparelho celular, que eu respeite o meu momento com a minha família, com os meus filhos, que eu alinhe isto com os meus clientes, para que eles não sintam de mim a obrigação de eu estar full time, né, o tempo todo à disposição ali no celular. Mas por que nós ficamos dependentes dessa tecnologia, né? Existem alguns estudos já sobre isso e eles dizem que quando nós interagimos virtualmente, nós falamos de nós a maior parte do tempo. E falar de nós mesmos é extremamente gratificante e recompensador, né? Postar fotos, ter as curtidas, contar como foi nosso dia, né? Se a gente escreve num blog, alguma coisa, a gente escreve coisas sobre o nosso interesse, então a gente tá falando de nós e falando dos nossos interesses. E isso, mesmo que seja nós, a nossa atenção voltada para nós, ou a atenção do outro voltada para nós, gera prazer, gera sensação de recompensa. E é aí que a gente fica dependente, né, do meio virtual, do mundo virtual. Gente, só um pouquinho que tá tocando aqui o telefone, eu vou atender. É só um momentinho, só um momentinho. Oi? Oi, alô? Pode falar, amiga, pode falar. Ah, eu tô gravando um vídeo aqui, mas... Ah, é babado, né? Pode falar. Não, menina, não. Tá brincando. Tá, eu vou terminar de gravar aqui rapidinho. Não, vou terminar e vou postar também. Poxa vida, onde você viu? Não, eu vou terminar e eu já posto lá. Já posto, você vai ver. Tá bom? Tá, não te preocupe. Tá, já resolvo. Beijo, tchau. Ai, gente, desculpa. Desculpa, tá? Era bem importante. O que eu tava falando? Ah, sim. Por que gera essa sensação de prazer, né? Quando a gente tá num diálogo, pessoalmente, eu falo do que me interessa, a pessoa fala da outra pessoa fala do que interessa pra ela, a gente fala de assuntos aleatórios. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de eu falar do que eu quero. E eu não sou reconhecida, eu não sou reforçado muitas vezes como no mundo virtual. Então, é aí que nós somos pegos.
essa recompensa, essa sensação de prazer sempre sendo alimentada, eu vou postar uma selfie, eu vou contar uma história, porque eu preciso que alguém, né, esteja ali curtindo, enfim. E outro motivo também é totalmente o contrário, né? Porque algumas pessoas não gostam de se expor. E justamente por não gostarem de se expor, elas acham no mundo virtual uma maneira de estar em contato com outras pessoas sem precisar falar pessoalmente, né? Às vezes a pessoa não gosta de ligar porque não gosta de falar, aí mandar mensagem dá mais tempo para pensar na resposta, interagir em jogos, né? Tô interagindo com outras pessoas, não preciso vê-las, mas tô interagindo. Então a gente causa uma falsa sensação de envolvimento, de relacionamento. E aí também a gente acaba criando uma dependência. E quais as consequências dessa dependência tecnológica, né? Porque cuidar. A nomofobia, ela não é um transtorno psicológico, mas ela pode desencadear, por exemplo, uma depressão, se eu não me interajo com o mundo meio externo, ou se eu interajo muito pouco, uma ansiedade, se eu dependo de reconhecimento no meio virtual e ali não acontece, ou né, fico sem o meu aparelho celular, quebra, acontece alguma coisa, se eu tô de castigo. Algumas questões cognitivas, a falta de atenção e de concentração podem desencadear num problema de memória. Só um momentinho. Desculpa, tá, gente? O que eu tava falando? Ah, tá. Falta de atenção e concentração, que podem, né, desencadear um problema de memória, que vai impactar nos meus relacionamentos interpessoais. A questão também física, né? Problema. Vou desligar. Problemas físicos também, então tendinite, problemas no pescoço aqui por questão de postura, né? Até uma hérnia, punho, problema no punho por muito movimento repetitivo. O dedo, às vezes a gente fica com o dedo travado de ficar digitando muito tempo, então são pontos de atenção. Não é só uma questão de saúde mental, uma questão de saúde física também. A gente precisa cuidar também por conta da nossa saúde física. Vai afetar os nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos amorosos. A gente substitui os nossos relacionamentos pessoais por relacionamentos virtuais e isso não é saudável. Problemas auditivos também, de ficar muito tempo utilizando o aparelho celular ou com fone de ouvido muito alto, né? Se eu tenho essa dependência, fico o tempo todo jogando com fone alto ou no WhatsApp, enfim, rede social, ouvindo música com fone alto. E quando eu preciso buscar ajuda, né? Como eu comentei, o principal indicativo é quando começa a interferir nos meus relacionamentos pessoais e principalmente quando eu passo a sentir mais prazer no mundo virtual do que no mundo pessoal. Quando o mundo virtual, além de ser mais prazeroso, também às vezes pode se tornar um refúgio. Quando eu coloco a minha vida em risco, a vida de outra pessoa em risco, utilizando no trânsito, atravessando a rua, não tenho limites pro uso, né? Eu utilizo a qualquer momento. Quando eu coloco o aparelho, o celular em risco, uso no banheiro, pode molhar, uso perto da pia, uso em algum lugar que eu possa derrubar. Quando eu me percebo ansioso, sem um aparelho celular, sem o tablet, ou o simples fato de imaginar que eu posso ficar sem, aquela necessidade de acordar e já verificar a notificação, publicar, contar história. Algumas pessoas até percebem, sentem o celular vibrar sem que realmente estejam vibrando. E principalmente, né, quando nessa questão de interação e social, quando eu começo a ouvir muitas reclamações, muitas queixas do meu comportamento para com o celular, né? Tá demais, larga o celular. Então esses são alguns pontos de atenção que vocês precisam observar. Eu vou falar algumas dicas agora e durante a semana também eu vou postar algumas coisas, tá? Mas a primeira dica: conectar-se somente ao que for necessário. Então, mantenha logado somente os aplicativos que são muito importantes, né? Que o tempo que a gente faz para logar, a gente pensa,
preciso realmente acessar isso aqui agora? Limpar a tela inicial, deixar somente o aplicativo funcional, calculadora, agenda, bloco de notas, enfim. Alterar a cor da tela, alguns aparelhos celulares já têm isso, para deixar a tela cinza. A tela cinza diminui o nosso interesse em utilizar. Aproveitar os momentos. Então, sempre que eu for fazer algo, eu for para academia, for sair com os amigos, ter em mente que eu preciso fazer algo por mim e que eu preciso aproveitar aquele momento e prestar atenção naquilo. Então, eu vou deixar o celular de lado para aproveitar aquele momento. Deixar o celular de lado sempre que for possível. Então, carregando longe, vou limpar a casa, deixo longe. Ligar ao invés de mandar mensagem. Ligar ao invés de mandar mensagem, a gente resolve muito mais rápido e evita ficar se distraindo, olhando grupos e tudo mais. Substituir o uso do celular ao invés de navegar e postar e ler e praticar uma atividade física. E para quem tem filho, também conversar um pouco mais sobre a importância de ter limites para usar, o porquê das restrições. Então, essas são algumas dicas, eu vou falar um pouco mais sobre elas durante a semana. Eu espero que o conteúdo desse vídeo possa ajudá-los, ajudar alguém que vocês conheçam. Se vocês gostaram, deixem um joinha, curtam, né, compartilhem. E eu continuo à disposição sempre, vou gostar muito de responder se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, ok? Pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.